Hoje nós vamos para o terceiro e último ponto da nossa série Maturidade, onde falamos da fé, do amor e hoje falaremos da esperança. Todas essas mensagens estão gravadas lá, registradas no nosso canal do YouTube. Vamos para o texto de Romanos. Texto de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler do verso 1 até o versículo 5. Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Diz assim a leitura da palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado porque o Senhor nos ajuda. O Senhor é quem nos dá forças. O Senhor é quem sustenta a nossa esperança. Obrigado por nos sustentar em todo esse tempo. Obrigado por nos ajudar em tudo que nós temos feito. Que o Senhor continue conosco durante esses momentos da palavra. Que o Senhor fale no nosso coração pelo Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós então chegamos agora ao terceiro e último ponto da nossa série Maturidade. Nós consideramos então que os crentes maduros dispõem de três características importantes, sendo elas a fé, o amor e a esperança. Vamos ver Paulo falando isso aos Tessalonicenses, vamos ver Paulo também falando isso aos irmãos de Coríntios. E vamos ver durante todo o Novo Testamento essas características sendo destacadas nas igrejas do Novo Testamento, consideradas maduras. Nós iniciamos a nossa série com o texto de Paulo a Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ainda no primeiro capítulo, onde Paulo reconhece a eleição daqueles crentes, falando dessas características, fé, amor e esperança. E durante todo o Novo Testamento, essas são características que serão tratadas como características de maturidade cristã, maturidade para aqueles que servem a Deus. Pois bem, o texto escolhido para falar de esperança é justamente o texto que fala dos estágios originais da esperança. O que gera em nós uma esperança verdadeira. O que gera no crente uma esperança. Como ele faz para obter isso? É evidente que nós falamos aqui sobre a fé e dependemos diante de Deus da fé, dependemos de oração diante de Deus, de petição diante de Deus da nossa fé. O amor também, que nós pedimos a Deus o amor e quais são as características desse amor. Mas a esperança também temos que aprender como nós conseguimos essa esperança. Pois bem, no versículos 1 e 2 do nosso texto, nós vamos ver Paulo então abordando um tema interessantíssimo, a justificação pela fé. A justificação é o ato de Deus justificar-nos como santos, justificar a nós como aqueles que não serão condenados. A justificação é um ato, é uma batida de martelo, onde Deus olha para você e diz, inocente, onde diz justo, coberto pela justiça de Cristo, coberto pelo amor de Cristo, coberto pela salvação, pela redenção de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo que nós temos paz com Deus. E esta paz é a paz contrária à guerra. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora temos paz com o nosso Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio de Cristo nós tivemos acesso pela fé
a esta graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos versículos 1 e 2, Paulo faz um pequeno resumo do que é ser salvo. Ser justificado por Cristo, ter acesso a Deus por meio de Cristo, receber por meio da fé a graça que é a salvação e estar firme nesta graça, nesta salvação, se gloriando na esperança da glória de Deus. E esta glória de Deus não é aquela glória que invade o tempo, né? Não é aquela glória que todos nós sentimos, mas é a glória da vinda de Jesus e da redenção de todas as coisas. É a consumação de todas as coisas. Vejam que Paulo diz que a nossa esperança está na glória de Deus. Nos versículos 1 e 2, há muita riqueza teológica para nós. Só nesses dois versículos há muita coisa para aprendermos, para colocar em nosso coração. Ser justificado por Cristo, ter acesso a Deus por meio da fé, receber esta graça, estar firme nisso, estar firme em nossa salvação e ter esperança na glória de Deus. Ou seja, o que um cristão espera? Nós falamos ontem aqui, no pequeno grupo com a mocidade, sobre aguardarmos alguma coisa. Sobre a nossa vida aqui ser uma vida de peregrinos. Sobre estarmos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que a nossa esperança está na glória de Deus. Esse nos gloriarmos na esperança da glória de Deus não é sentir glória a si mesmo, honrar a si mesmo porque espera em Deus. Mas é um tipo de confiança. Nós confiamos na esperança ou na vinda de Jesus, o nosso Senhor. Mas para essa esperança, Paulo vai dizer sobre esperar, e sobre essa esperança ele vai fazer alguns estágios. Paulo vai fazer alguns degraus para chegar então até a esperança. Ele fala sobre um processo da vida cristã para obter a esperança da glória de Deus. Por que é preciso um processo? Porque muitos crentes talvez entendam o sacrifício de Jesus. Talvez recebam a graça, talvez tenham fé, mas são apegados a este mundo, são apegados a esta vida. E não conseguiram ainda desapegar, se abster das coisas deste mundo, pensando nas coisas futuras. A coisa mais rara que você vê hoje em dia é um cristão falando, não, mas isso tudo é passageiro, né? O nosso Senhor vai vir nos buscar. Não, mas isso tudo, esse sofrimento, essa dor é passageira. O importante é que Cristo raiará nos céus e virá buscar a tua igreja. É raro nós vemos os cristãos falando isso. É raro crentes vivendo a volta de Cristo como uma realidade. É raro um crente com esperança em sua vida como uma realidade verdadeira. Como se realmente estivesse vivendo, peregrinando por aqui. Por isso Paulo diz que isso é um processo. E no versículo 3 nós vamos ver qual é a primeira etapa que Paulo coloca no processo de termos em nós a esperança dos novos céus e da nova terra. Veja só no versículo 3 o que diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A primeira palavra, o primeiro fato que nós vemos Paulo esclarecer ou abrir para aqueles crentes é que estes homens salvos, justificados por Cristo, que alcançaram pela fé a graça de Deus, e que estão firmes na salvação, vivem o quê? Tribulação. Nós podemos falar dessa tribulação em 3 pontos. Primeiro, essa tribulação está ligada à grande tribulação pela qual a igreja irá passar nos últimos dias. Tem um sentido escatológico aqui. Essa tribulação é sim uma tribulação escatológica, de que antes que as coisas melhorem, tudo vai piorar. Paulo está falando, não, esta tribulação virá e está a caminho. Paulo está falando também das tribulações que a igreja primitiva estava sofrendo. Se você pesquisar sobre o abominável da desolação, é uma etapa da igreja primitiva onde os cristãos foram duramente perseguidos, onde foram mortos, onde foram crucificados, pendurados, enforcados, jogados nas arenas para lutar com leões, onde dentro das suas casas as suas casas foram invadidas e de lá de dentro foram tirados para poder morrer na rua como exemplo a todos os outros.
O desolável da abominação diz até que alguns cristãos tiveram o seu corpo repartido, porque aqueles que atacavam os cristãos pensavam que eles guardavam riquezas em seu estômago e partiam esses cristãos. Homens, mulheres, crianças, pela sua fé morrendo. E o que Paulo está apontando, além da tribulação escatológica, é essa tribulação. A tribulação que eles estão vivendo neste momento, no contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Escrevendo aos Romanos dizendo, eu sei que é dura a tribulação que vocês passam. Eu sei que o sofrimento que vocês vivem são duros, mas é fruto da fé de vocês, da graça que alcançou vocês. Mas uma terceira etapa desta palavra tribulação e que pode ser aplicada é a tribulação diária de todo crente. Todo crente sofre e tem suas próprias tribulações. Nós vivemos em um mundo muito mais flexível do que o mundo desta igreja aqui. Vivemos em um mundo muito mais aberto do que o mundo em que esta igreja estava vivendo. Mas nós temos também as nossas tribulações. Paulo está dando uma regra aqui para os crentes a obterem ou tiverem em si a esperança, eles começam pela tribulação. Meu irmão, um crente que não sofre, que não passa por problema, que não tem dificuldades em sua vida, este crente ele não está passando pelos processos da própria vida de Deus. Um crente que não chora, que não sabe o que é se sentir desamparado às vezes, ele não entendeu ainda sobre a sua necessidade para com Deus, sobre a dependência. Um cristão ele não é independente de Deus. Um cristão ele não deixa de sofrer. Um cristão ele não vive só alegrias. O cristão vive muitos e muitos sofrimentos. Mas isso não é uma teologia da miséria, nem uma pregação do sofrimento. Isso é uma missão do próprio Cristo Jesus. Pois o nosso mestre, aquele a quem seguimos e o qual somos discípulos, ele sofreu, é considerado um homem de dores, de sofrimento. Quem é o discípulo ou o aluno que não quer se parecer com o seu mestre? O cristianismo é essencialmente uma religião e uma fé de sofrimento. Desde os tempos antigos, desde a entrada do pecado no mundo, até a nossa esperança ser estabelecida, nós vamos viver meios de sofrimentos. Isso não quer dizer que Deus não gosta de nós, que Deus não nos ama. Isso não quer dizer que Deus não cuida de nós. Isso não quer dizer que Deus nos desampara. Ao contrário, este é o sinal de que Deus está nos vendo e cuidando de nós. Como é possível, Everton, o sofrimento ser um sinal de Deus? Veja o que Paulo fala da tribulação. Continua no seu texto aí. Ora, versículo 3. Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que Deus faz quando nós sofremos é nos ajudar. Deus trabalha na vida do crente por meio de sofrimentos. Há um cantor que já faleceu, infelizmente, mas muito conhecido há alguns anos atrás, que cantava sobre sofrer, sobre sofrimento. E ele dizia em uma certa parte de uma música que o deserto é a escola do Senhor. Ele dizia que perguntava, se você é crente, então por que você passa fome? Por que tanta dor? Ele fala, porque o deserto é a escola do Senhor. Nós, será que vivemos isso? Será que compreendemos que todas as nossas limitações, dificuldades, tribulações, problemas, provações, tudo isso é uma escola de Deus para produzir em nós perseverança? Deus faz os crentes fortes por meio da tribulação, do sofrimento. Deus coloca em nosso coração o conceito de perseverar, e perseverar é resistir apesar da oposição. Este ato de resistir, de estar firme, é por meio do sofrimento. Deus não faz assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer você nascer em uma família muito abastada em dinheiro, em saúde, em qualidade de vida, para que quando chegar o dia mau, você resista. Será que é isso que acontece verdadeiramente? Será que esses são os exemplos práticos que nós vemos? Será que você ensina o seu filho a viver a privação, dando tudo que você pode a ele? Será que você ensina para o seu olha filho, eu vou te ensinar a passar por privações. A partir de hoje eu vou dar tudo o que você quiser. Será que é assim que nós ensinamos os nossos filhos?
É evidente que não. E também não é assim que Deus nos ensina. Deus nos ensina a ser perseverantes, fazendo-nos passar por grandes tribulações e provações. Aí Ele cresce em nós, aí Ele coloca em nós a sua perseverança. A produção de perseverança em nós. E nós vamos ver isso relacionado com o que Tiago fala. Um texto que eu gosto muito, e dia 25 nós iniciaremos aqui a exposição na carta de Tiago, exposições na carta de Tiago, em que Tiago diz assim que tende por grande alegria o passardes por provações, pois a sua fé, uma vez provada, produz perseverança. Veja que Paulo não está inventando nada. Tiago não está inventando nada. Deus escolheu esta forma para nos dar perseverança. Quando você vê um crente que não persevera, é porque ele ainda não aprendeu a sofrer. Quando você vê um crente que não é resiliente, não resiste, não firma os seus pés diante da oposição, é que ele ainda não passou da primeira etapa, ele ainda não entendeu o que é sofrimento e tribulação. Ele ainda não consegue se alegrar diante dos problemas. Ele ainda não consegue se alegrar diante dos sofrimentos. São aspectos práticos que Paulo nos ensina aqui. Esta perseverança é algo que nós precisamos. Mas veja, depois da perseverança, Paulo continua falando sobre um próximo estágio, um estágio muito interessante. No versículo 5, no versículo 4, Paulo diz, e a perseverança, vírgula, experiência. Esta experiência que também pode ser traduzida ou trazida à ideia de caráter. Uma ideia de que está lá também no primeiro capítulo de Tiago sobre a nossa identidade. Sobre como nós somos experimentados e como é forjado o nosso caráter. É diante do sofrimento e da perseverança que nós vamos ganhando uma identidade. Nós vamos nos caracterizando. Nós vamos sendo experimentados, experientes. Eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho do reverendo Arival na reunião de pastores lá de Pinheiros, onde ele comentava um dia que sentou com o reverendo Hernandes Dias Lopes para poder falar dos seus males. Sentou com o reverendo Hernandes é aquele jeito bem pacífico, amoroso, né, ouvindo ali. E o Arival ali, 40 minutos, 50 minutos, falou, pastor, eu vejo muito problema, todas essas dificuldades e tudo isso. E olha só, e falando, e passa um tempo, e o Hernandes ouvindo assim, né, no gabinete. E aí o Arival falou que terminou, pôs tudo para fora e ficou esperando o Hernandes, né, dar ali, iniciar um sermão, falar no coração dele alguma coisa, ele chorar, ser renovado. O Arival falou assim, o Hernandes olhou para ele e falou, são as lutas do ministério. E ficou por isso mesmo. O Arival entendeu ali que não é o aconselhamento, não é aquela pregação, é o quanto você está sendo perseverante e experimentado. Depois de se ouvir e entender que tudo aquilo era as lutas do ministério, ele entendeu que faz parte do processo que ele está inserido. Meus irmãos, o seu sofrimento lá na empresa, na escola, na faculdade, na família, no meio dos parentes, tudo isso é uma etapa do processo que você está inserido. Não é como se a vida estivesse andando bem e de repente deu alguma coisa errada. Deus deixou de cuidar de você e por algum momento você achou que Deus esqueceu e falou assim, olha, justo nesse momento deu isso errado. Nada sai do governo, do controle, do domínio do nosso Deus soberano. O que está acontecendo é que você está sendo caracterizado, você está sendo experimentado, você está sendo preparado para sim ter a esperança nos céus. É dessa forma. Nossa vida é comparada à vida de um atleta, à vida de um soldado. Todos esses exemplos são exemplos de pessoas que se formam, que se preparam, que se disciplinam para depois exercer aquilo ao qual eles foram chamados ou vocacionados. Ser cristão não é hábito. Ser crente em Cristo Jesus, ser salvo, não é um estilo de vida. Não é um hábito comum que você tem com outros crentes. Ser cristão é uma vocação, é um chamado, é uma identidade. E neste processo de se formar,
nesse processo de ser um crente de verdade, de ter a maturidade que você precisa ter, a formação que você precisa ter diante de Deus, e você poder olhar para os problemas e falar assim, não, eu sei o que é isso, eu vou resolver isso. Não é bom quando a gente encontra alguém maduro, que te dá 2, 3 conselhos que resolve tudo que você estava pensando? Quantos problemas essa pessoa enfrentou? Quantos sofrimentos essa pessoa enfrentou? Quantas lutas do ministério ela viveu? Quantos dilemas? Nós somos caracterizados pela nossa vida, por aquilo que nós vivemos. E Paulo está dizendo, olha, presta atenção nesse processo. Você não é só salvo, você não só tem fé, você não só foi alcançado pela graça, você não só está confiante na salvação, mas você precisa ter esperança. Mas para ter esperança, você precisa ter tribulação, você precisa perseverar diante da tribulação, você precisa ser experimentado e ser caracterizado por esses problemas. E aí sim você tem esperança. Meus irmãos, é muito difícil para nós. Porque nós vivemos em um mundo que promove a facilidade, que promove a automatização, que promove em você facilitar tudo e ter tudo na sua mão. Hoje em dia, com o celular, você faz tudo. Você pede comida, você paga a conta, você agenda médico, você faz tudo. Pelo celular, você está aí no sofá da sua casa. Este é o mundo que nós vivemos, um mundo de facilidade. Mas a facilidade não foi o meio escolhido por Deus para formar os seus filhos, os seus servos. A facilidade não foi o meio escolhido por Deus para dar esperança àqueles que creem em Cristo Jesus. O meio escolhido por Deus foi este meio. O processo em que nós passamos por tribulação, passamos por perseverança, por caráter. Mas nós também chegamos até a esperança. Veja o que diz aí no versículo 4 ainda. A experiência esperança. Versículo 5, a primeira parte. Ora, a esperança não confunde. Essa palavra, esperança não confunde, pode também ser traduzida como a esperança não decepciona. É raro, como eu disse, nós vemos crentes que têm esperança no brilho celeste. Naquele momento em que Cristo vai raiar. Como eu disse aqui anteriormente, em algumas ocasiões, ninguém vive para morrer. Você não vê ninguém vivendo para poder morrer. Evidente que isso é um resultado, uma conclusão de Deus ter colocado em nosso coração na eternidade. Mas você não vê ninguém, como o exemplo que eu dou sempre, né? Indo na loja, escolhendo uma roupa bem especial, bem bonita. E aí a vendedora pergunta, olha, alguma ocasião especial? Aí a irmã fala, não, esse vestido aqui é uma ocasião especial, muito especial. Ah, é o quê? Casamento, você vai ser madrinha, é aniversário do seu filho, do seu esposo, vocês vão sair. Falo, não, é uma ocasião mais especial ainda. Não, pra que é essa roupa? Pra que você comprou? Falei, isso aqui é pra quando eu morrer. Este vestido, vou ficar lindo esse vestido aqui no meu caixão. Ainda se for um caixão mog, você não vai ver ninguém fazendo isso. Você não vai ver ninguém vivendo para morrer. Mas você, infelizmente, também não vai ver crentes vivendo para a volta de Jesus. Você não vai ver ninguém atento olhando para o céu e perguntar, mas o que foi acontecer? Falou, meu, Jesus está demorando, né? Eu tenho esperança que ele vai até agora nada. Nós muitas das vezes esquecemos desse pequeno detalhe. Que nós não somos aqui. Esta é a forma que Paulo nos ensina a falar, olha, a esperança não decepciona. Como nós lemos na leitura de confissão aqui, como nós podemos esperar aquilo que nós vemos? A esperança nós não vemos, é como fé. E, repetindo o mesmo exemplo aqui, não é aquela esperança de que você acha que um dia vai acontecer. Ah, talvez Jesus vai voltar, não sei, tomara, estou torcendo. Essa esperança é confiança. Pode ser trocada pela palavra confiança. Você confia nisso, isso vai acontecer, você tem certeza disso. Por isso você espera. Por isso você tem esperança. E Paulo vai dizer aqui que este caráter, ou seja, depois de você ganhar uma cara, uma experiência, depois de você ser um cristão de verdade, a próxima etapa do processo, a próxima parte do processo é que você é um crente que tem esperança. Por isso ele é um crente maduro. Porque ele tem fé, amor e esperança, mas ele tem esperança porque ele já passou por grandes tribulações. Porque ele perseverou em meio a muitas dificuldades. Porque ele foi caracterizado, experimentado por isso. E agora ele tem uma firme esperança, uma firme convicção na vida de Cristo Jesus para buscar a sua igreja.
A nossa esperança é uma esperança escatológica, ou seja, que aponta para as últimas coisas, que aponta para o último dia. Nós não podemos nos desesperar quando vemos o nosso contexto contemporâneo como se fosse tudo que nós temos. Olhar para a nossa vida como se qualquer minuto que nós usássemos de forma errada é um desperdício para o nosso entretenimento. Aquele momento que nós falamos, mas só se vive uma vez, né? Quem é o crente que acredita nisso, que só se vive uma vez? Nós acreditamos na vida eterna. E que este é um ensaio para aquilo que está preparado para nós. Por isso Paulo vai dizer que esta esperança não confunde. Não nos decepciona. Porque nós não esperamos para ser frustrados, mas esperamos para Deus realizar aquilo que Ele prometeu. Ainda no versículo 5, Paulo continua, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Recapitulando os nossos processos, então, o processo e as etapas do processo. Primeiro, nós vemos no versículo 1 e 2, Paulo resumindo o que é ser um crente. Somos justificados, pois, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus, temos paz com Deus, pelo qual nós fomos alcançados por esta graça, e estamos firmes nessa salvação. Agora você está falando, tudo bem, vocês são salvos, vocês são crentes, vocês foram alcançados pela graça, vocês estão firmes nesta redenção e nesta salvação. Mas ele vai dizer a etapa, ele vai dizer, pois nós sabemos que isso nos produz, ou nós vivemos em algumas tribulações. E ele fala no versículo 3, e não somente isso. Ele fala, calma, mas não é só isso. Nós confiamos ou nos gloriamos aquele ato de falar assim, não, olha, eu confio, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Nós gloriamos na tribulação. E depois da tribulação, na perseverança. E depois da perseverança, na experiência. Somos experimentados. Ganhamos um caráter. E depois disso, nós temos grande esperança. Um cristão, para alcançar a maturidade, passa por esse processo. E se você está ainda na tribulação, ainda quebrando a cabeça, tentando entender, tentando compreender, ainda falta uma longa jornada para você, ainda pela frente. Mas o Paulo vai falar aqui, no capítulo 5, no versículo 5, sobre a natureza dessa esperança. Esta esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Uma vez salvos, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Lá em Efésios, nós vamos ver o texto dizendo que este Espírito é o penhor. É aquilo que Deus nos deu como garantia de que irá nos resgatar. Veja como o Espírito Santo está intimamente relacionado com a nossa esperança. Nós temos esperança, pois ela também é fruto do trabalhar e do mover do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o penhor, é aquilo que Deus entregou a nós, falando, olha, fica de penhor aí. Fica de garantia isso aqui para vocês, porque eu vou buscar vocês e esta é a minha garantia. E nós temos este Espírito Santo, porque nós vemos o amor sendo derramado em nosso coração. Quando nós olhamos para todas essas etapas aqui, o que nós vemos? Um Deus que usou o método errado para nos amadurecer. Um Deus que não devia ter usado o sofrimento porque não faz nenhum sentido. Um Deus que não devia ter exigido de mim a perseverança porque Ele sabe que eu sou fraco. Um Deus que não devia me experimentar dessa forma porque eu posso não ser aprovado. Nós vemos nada disso, mas sim o amor de Deus sendo derramado em nosso coração. Porque Paulo vai dizer aqui ainda em Romanos que nenhuma tribulação se compara com a glória que será revelada a nós. Isso é fruto do amor de Deus. 12, ele vai dizer assim, que esta vida é o único céu que os ímpios irão desfrutar, mas também é o único inferno que os crentes irão viver. O que 12 ele está falando é que nós vemos o amor de Deus ao passar por todos esses problemas e situações que nós enfrentamos, mas saber que esta é a parte mais difícil de tudo. E que na eternidade tudo será perfeito, sem pecado. E para resumir isso, o que Deus diz em sua palavra é que não haverá choro, nem tristeza, nem dor. Tudo que é ruim se resume a choro, tristeza e dor. Não haverá.
A nossa esperança não está só em uma boa vida, porque se você lutar muito e batalhar muito, talvez você possa conseguir aquilo que você acha bom. Mas quando Paulo fala assim que a glória que nos será revelada não dá para comparar, é porque ele não consegue medir, examinar tudo aquilo que nós ainda encontraremos. Se para você é bom ter um bom carro, uma boa casa, um apartamento com móveis bons, uma bonita casa decorada, um bom trabalho que te dê um bom vale-refeição, uma boa vida, que você possa viajar de vez em quando, se você acha que isso é o máximo de uma boa vida que você pode desfrutar, a sua esperança está no lugar errado. A esperança da maturidade está no brilho celeste que há de raiar em Cristo voltando para buscar a sua igreja. Por isso não pode ser raro em nosso meio vivermos esperando e ansiando pela volta do nosso Senhor. Porque daqui a pouco Ele raia e nos busca e temos que estar prontos e amando a sua vinda. Essa é uma das características que Paulo diz aos Tessalonicenses: vocês amam a vinda do Senhor. Vocês amam a volta de Jesus. Essa deve ser a característica daqueles crentes maduros que têm esperança em Deus. Meus irmãos, nós temos esperança porque o Espírito nos foi dado. Porque o Espírito Santo foi nos outorgado. Porque é derramado em nós o amor de Deus, e o amor de Deus tem nome, chama Cristo Jesus. Não há esperança para aquele que não tem Jesus em seu coração. Não há uma vida melhor, um céu a desfrutar para aquele que não tem Cristo Jesus. Por isso que nós temos que colocar em nosso coração que eu preciso de Cristo e tudo para mim é Cristo. Cristo é tudo o que eu tenho. Cristo é tudo o que eu tenho. A vida de Cristo em nós é a garantia desta vinda gloriosa, desta esperança que nós temos. Amém, meus irmãos?